Porangacaruca, Ixé Moara Tupinambá, Ixé Cunhã, Ixé Coaquara. Boa tarde, eu sou Moara Tupinambá, eu sou mulher, eu sou força no caminhar. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir licença para todos os meus ancestrais que vieram antes, para esse território sagrado, que é território indígena também, Campinas é território indígena, a todos os ancestrais, as cunhãs que vieram antes e que permitiram com que hoje eu estivesse aqui falando para vocês, falando um pouco da nossa história, falando um pouco também de apagamento, de violências, mas também de resistência, de luta e de união. Então é hoje que eu vou partir, e conversar com vocês um pouquinho sobre uma reflexão. Uma árvore, ela só consegue se sustentar se suas raízes estiverem fincadas no chão. E hoje eu vou trazer um pouquinho dessa história para vocês. Meu nome é Moara Brasil Xavier da Silva. Eu carrego no meu nome o nome do meu povo, que é Moara, que em tupi significa fazer nascer. Mas também, na minha certidão de nascimento, carrego todos esses sobrenomes que não são originários. É Brasil, que é Xavier, que é da Silva. Que mostra um pouco sobre essa grande confusão colonial que fizeram conosco, também, povos originários lá da Amazônia e de vários cantos do Brasil. E tudo isso se deve a algo que não é ensinado nas escolas. Alguém aqui já ouviu falar de etnocídio? Levanta a mão. E genocídio? Genocídio e etnocídio quase que caminham juntos. Mas muitos dos povos originários de Abia e Ala, desse território gigante, desde Américas, que é chamado de América, do nome do colonizador, e que para nós é Abia e Ala, sofreu o que nós chamamos de etnocídio, que é quando uma cultura, é quando uma etnia, ela subalterniza e subjuga um povo. No meu caso, o povo tupinambá. Que lá pelos 1.600 e tantos bolinhas, provavelmente você deve ter ensinado para vocês que é um povo que foi considerado extinto, que não existe mais, que morreu todo mundo e que nós somos alma penada, que estamos lá no território. Provavelmente vocês devem ter estudado um pouco sobre isso, E eu sou dessa história de resistência, de luta e de despertar da nossa identidade. Essa é a minha história. Lá na Amazônia, a partir dessa história de apagamentos da colonização, desde 1500, hoje, atualmente, nós temos várias categorias que a gente chama categorias identitárias, que foram construídas em várias comunidades, na cidade principalmente, e que a nós é chamado. Uma mais conhecida, que talvez vocês mais conheçam, é caboclo. Mas no Brasil inteiro, a gente tem várias categorias. Acho que para cá deve ter sertanejos. Nós temos também identidades ribeirinhas, identidades que atualmente, na verdade, está no censo que é considerado parda, que é o povo brasileiro. A parda. O pardo, o que é o pardo? Então, assim, é o que a gente tem muito lá. Apesar de o censo, já teve até, inclusive, a categorias identitárias da palavra caboclo. E alguém sabe o que significa caboclo? Levanta a mão, ninguém? Caboclo é uma palavra de origem tupi também. É uma palavra que significa aquele que vem da selva. E caboclo também pode significar a mistura da mulher indígena com um homem europeu. E isso se construiu essa identidade, a identidade do caboclo. O caboclo também se definiu a pessoas que saíam da aldeia porque não queriam ficar aldeadas, porque o aldeamento também, ele não é uma palavra nossa, gente. A aldeia é uma palavra de origem europeia, portuguesa. Se for tupi, tupinambá é taua, que é o nosso nome originário. Mas, enfim, nós temos esse nome aldeia. E quem saísse da aldeia se tornava caboclo, Não deixava de ser indígena. E isso aconteceu muito no Brasil inteiro. Inclusive os parentes que foram escravizados. Eu tenho uma história também de escravidão que aconteceu também com a minha família, com povos originários. E que provavelmente na escola não devem ensinar, que os povos originários também foram escravizados. E esse tupinambá é o tupinambá que, com a sua identidade, por mais que a gente fale, o Brasil tem uma herança tupinambá, mas aqueles que são realmente, que têm essa origem do tronco tupi, acabaram virando mameluco, que foi muito ensinado nas escolas, provavelmente alguém já tiver 40 anos aqui, deve ter aprendido,
Mameluco, caipira, matuto, enfim, várias identidades, até se diluir totalmente a identidade tupinambá. E tem algo que eu considero muito importante, né, que na escola provavelmente também não deve ter estudado, que houve uma política lá na Amazônia, que é a política pombalina, que foi do Diretório Pombalino. Essa política, ela foi muito responsável, principalmente para proibir que a língua geral da Amazônia fosse falada. As minhas ancestrais foram proibidas de falar a língua do seu povo, que era o Nhengatu, né? Devia ter para cá também o Nhengatu de São Paulo, né? Nós tínhamos lá o Nhengatu da Amazônia. E a nossa língua foi proibida, e esse diretório também instituía que a gente falasse português e que a gente também recebesse os sobrenomes. Olha, explicando por que eu tenho tantos sobrenomes, né? Brasil Xavier da Silva. E eu tinha que receber esse sobrenome para eu ser civilizada, para o meu povo se civilizar e para se tornar parte do Estado luso-português, né? Que assim chamamos, né? Então, tudo isso foi responsável, tudo para o apagamento, para o afastamento da nossa identidade e principalmente das nossas raízes. Porém, eu nasci na cidade. Eu sou uma indígena que nasceu na cidade. E eu nasci numa cidade chamada Belém do Pará. Belém do Pará, ela fica lá no canto do Brasil, lá em cima, né? Perto da Ilha do Marajó. Tem vários rios que passam, o Rio Guamá, Baía do Guajará. E lá, por mais que eu tenha nascido numa cidade que se chama Belém do Pará, em mim resiste, não é Belém, em mim resiste Maeri, que é o nosso nome originário. Maeri. Maeri que significa cidade em Nhengatu. Maeri, terra de Maíra. Em Maeri, a nossa cultura, ela pulsa ali. Ela é muito pulsante, ela é muito forte, né? A nossa culinária, inclusive, foi considerada uma das melhores do mundo. E essa culinária, ela tem uma raiz tupi, de origem tupi indígena, e que se encontrou com o povo também quilombola remanescentes ali também, que foram escravizados. E nós tornamos essa cultura incrível que é de Maeri, que é esse encontro de vários povos que existe ali. E em mim existe isso, o carimbó, e toda essa ancestralidade cultural que é presente e forte em Maeri. Quando eu vim para São Paulo, em 2009, com esse sonho de ser artista, né? Eu sou formada em comunicação, mas meu sonho era trabalhar com criatividade, com arte. Eu vim para São Paulo e eu comecei a entender um pouco mais sobre a minha própria identidade. E eu senti algo que talvez muitos conterrâneos, quando saem das suas... ou pessoas de qualquer lugar saem da sua norte, nordeste e vêm para São Paulo, sentem saudade, né? A gente sente saudade dessa ancestralidade cultural da nossa região. E eu sentia muita saudade, muita saudade. Já cheguei até a ficar com depressão de tanta saudade. Mas eu tinha um objetivo que era ser artista. E com a arte conversava comigo. A arte mostrava para mim os caminhos, né, da ancestralidade. Ela me guiava. Era a minha espiritualidade ali, forte e pulsante. Em São Paulo, muitas pessoas perguntavam: Moara, você é índia? Moara, qual é a tua tribo? E eu ficava, gente, mas lá em Belém a gente não ficava se perguntando isso, né? A gente sempre falou, nós somos descendentes, mas não havia aquele pertencimento de falar, eu sou. Isso aconteceu em muitas cidades da Amazônia, com muitos povos originários que vivem na cidade, que de alguma maneira se distanciaram do seu pertencimento. E foi então que eu resolvi começar a ir atrás da minha história, das minhas raízes, né? E quando eu comecei a conversar com uma artista chamada Catarina Cuxiquem, e foi ela que me guiou. E esse, inclusive, é uma das primeiras exposições que eu fiz aqui em São Paulo, com o nanquim, né? Eu trabalhava com desenhos e vinha muito conversava muito com os ancestrais a partir das artes. Então, assim, apresentando para vocês a história da minha família, ela vem do meu pai, que é de Cucurunã, de uma comunidade lá de zona rural, que tem remanescentes quilombolas e indígenas, e a minha mãe, que vem de Santarém, do centro de Santarém, né? Ali na cidade de Santarém. Então, assim, meu pai e minha mãe se encontraram em Belém do Pará, né? Um ia ser padre e a outra ia ser freira. E se encontraram em Belém do Pará. E aí a gente voltou para morar em Santarém. Morei até meus 6 anos. E eu vou contar rapidinho para vocês a história de Cucurunã, que é do meu pai, né? Ali está o meu avô, né? Lindo ali de blazer. Óculos. É a única foto que eu tenho do meu avô. Eu não sei nem como eram os olhos deles. Eu imagino que parecia com meu pai, né? A da minha avó, que está aqui ao lado, da irmã da minha avó, dos meus tios, né? Essa é uma foto muito antiga
E essa foto chegou até a mim quando a minha família, Silva, começou a ver que eu estava indo buscando a minha história, né? Então eu fui buscando e eles apresentaram essa foto para mim e ela foi pintada, né? Eu sou artista, né? E acabou que eu fiz essa releitura dessa imagem. E tudo que chegou a mim foi pela oralidade. Quando eu fui para Cucurunã, que é uma área de zona rural, ali em Santarém, eu conversei com os mais velhos, com os anciãos, e eu fiquei sabendo muito sobre o meu avô, que era uma liderança da comunidade. Ele não está mais entre nós, né, se encantou. A minha avó, que trabalhava com a questão da espiritualidade, era pajé, bezedeira, curandeira. E tantas outras coisas muito importantes, inclusive algo que eu acho muito lindo que tinham lá na comunidade, que é chamado de puxirum, que faziam mutirões, né, para construir casas. E tudo isso muito bonito e fez eu entender por que eu era assim em São Paulo, né? Porque eu estava em ocupação, porque eu estava com coletivos. E tudo isso fez entender um pouco do que eu sou. E também, né, eu fui atrás da história da minha mãe, que é uma história dessa vila de Boim, bem ali no Rio Tapajós, onde está de vermelho, que é a história do meu avô, Dona Amélia Xavier também, que é a minha bisavó. E são histórias de ribeirinhos daquela região que tem uma história tupinambá apagada. Mas o colonizador deixou aqui um livro contando a história tupinambá da vila, né? E ele foi um judeu, inclusive. Teve uma ocupação judaica ali também na Amazônia, de Marrocos, né? Muito forte. E acabou que escreveram e a gente conseguiu possibilitar fazer a nossa árvore genealógica. Isso foi muito importante, porque eu pude perceber que lá a cultura também pulsava, ainda pulsa até hoje, né? A gente tem tecnologias da mandioca muito presentes ali, que deriva o tarubá, que deriva a farinha, a nossa comida. As músicas também são fortes, né, relacionadas ao carimbó, lundu. Toda a história que foi traçando e até hoje resiste lá, né? Atualmente, né, por exemplo, e há um dado muito importante que eu posso falar para vocês, é que isso aumentou, né, a autodeclaração indígena no Brasil inteiro no último censo. Aumentou praticamente quase 90% em relação ao censo de 2000, ao censo antigo, né, para esse de 2022. E isso é muito importante porque é um dado que a maioria está em território não demarcado, ou seja, muitos concentrados nas cidades também. Isso se deve muito à questão do nosso orgulho de se autodeclarar indígena, de não mais ter medo de falar quem somos, né? E isso ajudou muito assim nessa questão também da nossa base indígena, dos movimentos indígenas, trazerem essa autoafirmação para as suas comunidades, né? O povo tupinambá é um povo que vem dessa região que eu mostrei para vocês da reserva, são mais de 24 aldeias ali na região. E é um trabalho que é feito pelo movimento indígena, né, pelas lideranças indígenas, a cacica Raquel, e que todo ano vem resistindo, lutando, né, pela sua autodeterminação, autodemarcação, lutando contra madeireiros, garimpeiros, e estão ali na reserva extrativista e cada vez mais crescendo como o povo tupinambá, mostrando que eles estão ali, que não foram extintos, que resistem e que estão protegendo a Mãe Terra. Aqui eu vou mostrar para vocês pessoas muito importantes, por exemplo, o cacique Brás Tupinambá, que eu nunca esqueço que ele falou para mim, Moara, a primeira pessoa que tem que se reconhecer é você mesma. Você tem que se autorreconhecer. Você que tem que se entender indígena e tupinambá. E ele foi uma pessoa que me guiou muito no caminhar. Ele, Milena Raquel, a minha mãe, né? A minha mãe também, hoje ela está muito próxima da luta comigo também. E também hoje, né, depois desse caminhar já de muitos anos, eu fui convidada em 2020, mais ou menos na época da pandemia, a ser vice-presidenta de uma associação chamada Wicaquara, que significa Força no Caminhar. E eu não tenho como agradecer ao meu presidente, que é o Quarahita Neterrara, que está de cocar amarelo, que ele que trouxe essa força no caminhar, né? Ele traz esse trabalho muito lindo de acolhimento com os parentes que estão em Mairi, Belém do Pará. E hoje a nossa associação ela é composta por maioria de mulheres, inclusive, porque a retomada ela vem das mulheres, isso que é muito bonito, né? E a gente está aqui reunido, inclusive estávamos essa semana reunido com eles, com todo mundo. E Coquara ela tem trazido toda essa consciência indígena na cidade e lutando por direitos também. E tudo isso que eu quis contar para vocês e falar um pouco sobre essas histórias, sobre as minhas raízes, é entender que quando eu me reconecto com as minhas raízes, com as minhas histórias, eu reconecto com valores muito importantes para nós, povos originários. Quando eu vou visitar comunidades, eu entendo valores de colaboração, valores de compartilhamento. Quando eu vou na comunidade, eu percebo que o rio é um parente, que é a mãe do rio,
que lá na mata tem seres invisíveis que a gente deve respeitar e pedir licença para entrar também. Assim como a gente deve pedir licença para entrar nos rios. Eu vou entendendo uma outra relação que estava em mim, só que eu traduzia nas artes. Estava enquanto eu estava na cidade. Mas eu me reconheço em coletividade com os parentes, com a colaboração com o coletivo. Quando eu vou me reconectando com esses parentes, eu vou entendendo da importância de se construir futuros ancestrais, né? Como diz Ayrton Krenak. E de entender que a ancestralidade ela é muito importante para a gente, muito importante para nós. E tudo isso vai fazendo eu compreender cada vez mais da importância dos meus pés aqui descalços estarem realmente sentindo a terra. A terra é como se as raízes estivessem saindo dos meus pés, encontrando a avó mais antiga do universo. E é por isso que é importante a gente se reencontrar com as nossas raízes. E agora eu pergunto para vocês. Todo mundo tem suas raízes. Nós, povo originários, não somos os únicos que temos raízes, que temos ancestralidade. Todos têm. Porque estamos nesse mundo que está cada vez mais quente, que está cada vez mais destruindo a mãe natureza. Porque mãe natureza, ela que deve reger. Ela que deve ser a suprema. E não o ser humano. Todo mundo tem raízes. Quais são as suas? Eu vou cantar uma música e eu quero que todo mundo repita junto antes de terminar, que já está quase para terminar aqui que eu estou vendo. É uma música para chamar os parentes e chamar as ancestralidades. Só que eu estou sem voz já, mas... He, 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 se anama. He, 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 se anama. He, 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 se anama. Cueca turete. Catu.